Olá, olá, olá! Quem está chegando por aqui? Gente, 21º último dia da nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. Estamos aqui hoje para encerrar essa jornada. E de antemão eu já venho a agradecer a quem passou por aqui, a quem ainda não passou, eu também já estou deixando aqui a minha gratidão, porque eu sei que ainda possam vir mais pessoas passando por aqui para beber dessa fonte, para usufruir de tudo isso que aqui foi entregue ao longo desses 21 dias. Cheguei aqui com o coração transbordante de alegria, de honra e de gratidão, porque eu sei que me colocar aqui à disposição. A primeira frase que eu quero deixar: estou a serviço da vida. E quando a gente toma essa posição de estar a serviço da vida, a gente entende que é principalmente estar a serviço de promover vida ao outro. Nós falamos no episódio 19, onde eu estive ali com uma amada, sobre a questão de propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito primário na vida? O meu propósito, o nosso propósito primário de todo e qualquer ser humano que aqui está é o quê? Revelar ao Pai. E a gente só é capaz de revelar ao Pai quando de fato estamos a serviço da vida. Então, quando eu falei ali, qual é o meu propósito? É estar a serviço da vida, porque quanto mais eu sirvo, mais eu serei servida. Então, chega pra cá. Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Se você ainda não me conhece, se você está chegando aqui novato no feed ou novata no feed, seja muito bem-vinda. Aqui é um lugar onde você vai encontrar uma palavra sempre de acalento, uma palavra de verdade, porque estar na verdade, falar a verdade e viver a verdade tem pontos de convergência. Então, tudo que eu trago aqui é embasado principalmente dentro da palavra viva, dentro da verdade. E a primícia de tudo isso é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje, dando continuidade aqui para fazer o fechamento dessa jornada, ontem eu já deixei um spoiler ali no final do conteúdo que hoje eu traria algumas informações de como que você pode, a partir de agora, se você esteve aqui me acompanhando durante essa jornada, ou se você me acompanha aqui no feed, eu deixei que eu iria falar, né, e trazer algumas informações de como que você pode chegar e me contactar para ter aí um atendimento comigo. Então, segura por aí, que ao finalzinho eu vou estar falando sobre isso. Mas o que eu quero trazer hoje para dar esse fechamento aqui no nosso conteúdo. Os conteúdos, gente, eles foram assim, muito interligados, né? Eu fui preparando uma sequência de conteúdos interligados, é lógico que não deu para trazer tudo aqui, mas dentro da proposta aqui desses 21 dias foi fazer um apanhado interligando esses conteúdos para que possa gerar em você o quê? Uma nova percepção, uma nova tomada de consciência. Essa é a proposta de um novo olhar, de uma nova forma de caminhar o quê? Embasado dentro do que é a minha proposta da visão sistêmica. Na maioria das vezes você não precisa de um novo caminho, você precisa o quê? De uma nova forma de caminhar. Então, essa minha proposta é te apresentar, né, essa nova forma de caminhar o quê? Pensando sistemicamente, vendo a vida sistemicamente, se observando e observando o seu entorno sistemicamente. Volto a falar, o que é sistema, Renato? O que é sistêmica? Sistema é eu entender que eu faço parte de um sistema onde estamos todos interligados e entrelaçados, aonde existe uma lei primária que está em busca do equilíbrio do todo. Isso quer dizer sistema. Nós possuímos dois tipos de sistema. O sistema original, que é o meu sistema frente à família de origem, consanguíneo, e o meu sistema constituído, que é o meu sistema de destino, né? A minha relação conjugal, a minha construção do meu lar, da minha família. Então, esse vai ser o quê? O meu sistema de destino. Então, estamos o quê? Todos interligados. E muitas das vezes, quando a gente chega nesse sistema de destino, a gente não consegue construir, porque nós casamos pelo sonho. Sonho de quê? Construção de um lar, construção de uma família.
E na construção desses sonhos, nós vamos ter os nossos maiores pesadelos sendo acordados, porque esses pesadelos vão estar em questões frente a esse sistema de origem, que na maioria das vezes não foram solucionados, e a gente traz isso dentro da nossa bagagem. E é dentro desse palco da relação conjugal que essas bagagens vão ser abertas, e dependendo do conteúdo que ali está dentro dessa bagagem, a gente não vai suportar e vai achar que o problema está no outro, vai abrir mão do outro, né? Porque não entendemos de onde está vindo. Então, toda essa dinâmica, todo esse conceito, todo esse trabalho dentro da visão sistêmica é estar olhando exatamente para esses pontos. E o ponto que eu quero trazer aqui hoje, o que é que ele é? Exatamente trazer crenças familiares que te impedem de prosperar. Crenças familiares que te impedem de prosperar. E isso acontece por dois fatores, quando a gente de fato abre ali aquelas bagagens, né? E não suporta o conteúdo dessas bagagens, porque assim como o outro veio com a bagagem dele, eu também vim com a minha. E na abertura dessas bagagens, muitas das vezes a gente não vai concordar ou suportar o que está ali. E isso vem por quê? Porque existem crenças que nos limitam e existem as resistências de eu abri a bagagem, agora deixa eu olhar o conteúdo que tem aqui. O que que tem aqui? O que que tem nessa bagagem? O que que tem na bagagem do outro? O que que tem na minha própria bagagem? Então, são as resistências da gente não querer adentrar e, de fato, olhar para resolver o conteúdo dessas bagagens. O que são, então, o quê? As crenças familiares. Crença é tudo aquilo que eu acredito que é verdade, até eu descobrir que, na verdade, é uma mentira. Como assim, Renata? Crenças são mentiras. São mentiras. E elas vêm como o quê? Elas vêm na forma de quê? Elas são valores, elas são normas, elas são ideias e padrões de comportamentos que são transmitidos de geração em geração dentro de uma família, dentro de um sistema familiar. Elas são valores, então são positivas, tem muitas crenças positivas, mas tem aquelas crenças negativas, e essas crenças negativas, se eu as tomo como verdade absoluta na minha vida, eu não vou conseguir prosperar. Uma das maiores crenças que, em geral, a gente carrega: dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. De onde a gente aprendeu isso? De onde nós trouxemos, na maioria das vezes, e ouvimos isso repetidamente na nossa infância? De onde nós trouxemos? E isso vem na nossa bagagem. E muitas das vezes a gente chega e não sabe por que a gente não consegue prosperar. Porque eu não sei me relacionar com o dinheiro, eu excluo o dinheiro é sujo. O dinheiro, para ser conquistado, ele é pesado, porque ele não dá em árvore. Então, são esses mecanismos, né? Existem níveis de crenças que são o quê? Racionais. Existem níveis de crenças que são racionais. Essas crenças, elas podem abranger de vários aspectos da vida, como, por exemplo, ética de trabalho, a parte financeira, relacionamentos, papéis de gêneros e até mesmo crenças religiosas e políticas. Crenças de todos os sentidos. E a gente aprende isso o quê? Dentro do sistema. Fizeram errado? Não, porque também aprenderam assim e foram transmitindo. Quem lá transmitiu para eles também aprendeu assim. Quem começou a transmitiu errado? Não, porque talvez não tivesse o conhecimento suficiente, e isso é o cotidiano, é o padrão de todo o sistema familiar. Mas quando chega em você, que você está entendendo que existe algo que está te bloqueando, então é preciso dar um passo atrás e olhar para isso. E aí entra a questão da decisão. Eu entendi que tem algo aqui e eu quero olhar para isso. Então ele vem nesse primeiro movimento. Eu decido, eu quero encarar e eu quero ver. Um exemplo de crença que pode ser o quê? Racional. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo assim, banal, cotidiano. Você tem um filho pequeno e o teu filho vai sair com o papai e vai para a roça. E de repente a vovó, né, chega e diz o seguinte para você:
Você vai deixar o teu filho ir com o pai dele para a roça sozinho? Você confia em deixar o teu filho pequeno ir para a roça sozinho com o pai dele? Eu conheço o pai dele. Aquilo é desmiolado, aquilo é distraído. Lá tem poço, lá tem cobra, lá tem bicho, lá tem mato. Você vai deixar o teu filho ir? Acontece que esse teu marido, pai do teu filho, é filho dessa vovó. E se você também vem de um sistema onde lá na tua infância você foi aquela menininha retraída, reprimida, não pode isso, não pode aquilo, que para você dar um passo, você antes ouvia aquela ladainha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. E principalmente cuidado com os homens, porque todos os homens não prestam, todos os homens são aproveitadores, todos os homens são abusadores. Como que você vai exercer esse ministério da maternidade? Quando você chega e é confrontada diante de uma situação. Você confia em deixar o teu filho ir com o pai dele para a roça, para um lugar que exerce perigo, que é perigoso? Como que você acha que vai ser a tua reação enquanto mãe? Olhando para o teu histórico também de como que você já foi ali e já vem com essas crenças, com essa bagagem. Como você acha que vai ser a maternidade para você? Dá vontade da gente pegar a cria e colocar ali debaixo da asa, debaixo do braço. Não, não vai levar e só vai se for comigo. Só vai se for comigo. Como vai ficar o seu coração de deixar então o seu filho sair sozinho com o pai? Como? Qual vai ser a sua reação? Enquanto mãe, que está aí nesse exercício da maternidade. E como esse filho vai se sentir junto ao pai, sabendo que nem a própria mãe confia no marido e quem dirá no pai. Lembra da separação que eu fiz aqui nas aulas anteriores? Se você não viu, rola o feed aí para trás. Tem algumas aulas onde eu coloquei sobre exatamente essa separação, do separar o que é o homem do que é a função paterna, a função materna. Separar a mulher do que é a função materna. Num nível mais profundo de crenças, né? Essas crenças limitantes, elas estão o quê? Num nível inconsciente. E se eu tomo isso como uma verdade absoluta, eu não vou permitir que essa criança vá para a esfera paterna. Assim que nasce a não permissão desse filho transitar, seguir, acompanhar, ter intimidade, ter conexão, e tomar dessa força do masculino. Tomar dessa força do masculino. Aqui foi um exemplo, assim, cotidiano, mas eu sei que aí em casos de separações, se houve ruptura, na maioria das vezes, quando você olha para um contexto, né, se é um homem abusador, você jamais vai sentir confiança de deixar o teu filho na presença desse homem. Jamais. Acontece que ele é o pai, e é o pai certo para que ele seja exatamente quem ele é. Um dia João Lucas virou para mim, ali a gente brincando, ele falou assim: mãe, por que você não arrumou outro pai para mim? Eu falei, porque é exatamente esse leite branco aqui com aquele café queimado que deu essa queimadinha. Se fosse outro, não seria você, meu filho. É exatamente a nossa junção que te compõe exatamente como você é. Exatamente. Somos perfeitos? Não. Não somos perfeitos, mas somos perfeitos para ele ser exatamente os certos, para ele ser exatamente quem ele é. Confiança é construção. Confiança é construção. E se eu já venho com essas crenças, né, de não confiar em homem nenhum, porque homem é isso, homem é aquilo outro, eu não vou confiar de entregar o meu próprio filho, a minha própria filha, aos cuidados desse homem. E aí lá no exercício inicial dessa maternidade, eu não vou confiar desse pai trocar uma fralda, eu não vou confiar desse pai esquentar uma mamadeira, porque eu acho que a temperatura ali ele vai queimar a boca da criança. A mãe, quando a criança está começando a dar os primeiros passos, ela já está ali que nem aquela galinha choca, é ou não é? A gente já vem ali, a gente quer acolher, caiu, a gente vai lá curar com um beijinho.
O pai não. Caiu? Levanta, ralou, sopra aqui, dá um soprado. Corre, vai correndo, sai correndo. E o segundo nível aqui, um segundo exemplo que eu quero trazer, quando a gente traz essas crenças do inconsciente dentro da relação conjugal. Eu trouxe esse primeiro exemplo aqui, frente à maternidade, frente à paternidade. De onde vem muito esses mecanismos diante do que a gente já trouxe na nossa bagagem e a gente continua propagando isso nas nossas gerações, nas futuras gerações. E aqui um segundo exemplo que da relação conjugal. Em atendimentos, na maioria das vezes, o que acontece? Eu estou ali atendendo uma mulher que chega com uma demanda de conflito conjugal. E ela já chega muitas das vezes falando que o problema está no marido. Que o problema está no marido. Então, quando a gente começa ali a fazer aquela anamnese, o aprofundamento, dos fatos e da situação em si, começa a voltar-se para como que é ela frente a esse sistema familiar. Ela muitas das vezes já começa a se esbarrar que a senhora não está entendendo, doutora. O problema é o meu marido, o problema não é a minha família. E aí, quando a gente começa a apertar um pouquinho, não, vamos olhar para isso daqui, ela traz uma situação que, de repente, aconteceu um imprevisto, teve que ter um gasto extra e o dinheiro da terapia precisou ser dispersado para aquilo ali e ela simplesmente vai embora. O que isso revela? Isso revela o quê? Por que isso acontece? Porque ela ama, sim, esse homem, mas tem questões ainda muito profundas que ela não está preparada, porque tem uma dependência emocional muito profunda e essas resistências vão soltar na frente, para não enxergar a verdade, para não se deparar, para não abrir essa bagagem e olhar o conteúdo que ali está. Um terceiro exemplo seria voltando aqui para dentro das finanças. Muitas mulheres não prosperam financeiramente para fazer mais dinheiro do que o marido porque trazem as crenças do teu padrão de sistema familiar. E são aquelas crenças que as mulheres do meu sistema, quando eu olho para elas, elas são ali aquelas mulheres do lar, as mulheres que estão sempre só ali, cuidando da lida do lar e criando os filhos. Então, ela prosperar financeiramente se torna pesado. Um quarto exemplo, vamos supor aqui no físico, na esfera física, Casos de obesidade. De repente, essa mulher engorda, ela vai para um sobrepeso. O que isso quer dizer, Renata? Muitas mulheres engordam para se sentirem grandes porque têm uma carga de responsabilidade muito grande para darem conta. Algumas outras dinâmicas vêm porque algo aconteceu lá na tua infância e ela precisou se tornar grande, porque esse excesso, ele vem como uma proteção. Isso pode estar enraizado ali num abuso, isso pode estar enraizado ali em alguma palavra que ela tomou muito profundamente ali de quem tinha autoridade, porque quem tem autoridade de nos colocar essas crenças são, em geral, pai e mãe, ou é alguém muito próximo, ou que seja um cuidador, uma cuidadora. Um sogro e uma sogra também possuem a autoridade de nos colocar ali algumas dessas crenças. E nisso, qual é a mensagem? Eu preciso me sentir um pouco menor do que o meu marido, porque se eu prosperar financeiramente, ou me tornar linda, maravilhosa e bem cuidada, o casamento vai me servir para quê? Se eu sou dona de mim, se eu sou independente. Então, para que vai me servir o casamento? E qual é o ponto disso tudo? Eu trouxe aqui exemplos, de como que essas crenças muitas das vezes são instaladas desde ali da nossa infância, e isso te impede de prosperar hoje na vida adulta. E eu quero trazer o seguinte: o que é prosperidade para você? Prosperidade, ele não é simplesmente o âmbito de esfera financeira, de esfera de dinheiro. Quando eu digo aqui prosperar, prosperidade, e essas crenças nos impedem de prosperar na vida em todas as esferas.
esferas o quê? De qualidade de vida plena e bem-sucedida. Elas me impedem de prosperar, englobando o bem-estar físico, emocional, espiritual, profissional e financeiro. Elas me impedem, elas nos impedem quando não são identificadas e quando não são tratadas na raiz. E qual é o ponto disso tudo? Ah, eu estou com sobrepeso, eu vou lá e faço uma bariátrica? Eu estou com problema na relação conjugal, eu vou lá e troco esse marido? Não. Porque se eu também estiver com um problema com o meu filho, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse filho para fora de casa? Esse não é o ponto. O ponto é, eu preciso trabalhar as crenças que existem dentro de mim, dentro de você, para chegar a um ponto e concluir que não é ou, e sim e. O que isso quer dizer, Renata? Quando a gente vem com essas crenças, muitas das vezes eu venho com a crença de que ou eu sou bem-sucedida conjugalmente, ou eu sou bem-sucedida financeiramente. Ou eu sou bem-sucedida profissionalmente, ou eu sou bem-sucedida na maternidade e na paternidade. Ou eu sou bem-sucedida frente à sociedade, ou um ou outro. E a gente não entende que é o e. Eu posso. Eu posso ser bem-sucedida no relacionamento conjugal, eu posso ser bem-sucedida profissionalmente, eu posso ser bem-sucedida no exercício da maternidade, eu posso ser bem-sucedida financeiramente, porque o dinheiro é uma energia espiritual e ele está a serviço da vida. E ele está a serviço da vida. Então, se eu trago todas essas crenças que me impedem de prosperar, esse dinheiro não vai estar me servindo. E aí entra a maior dificuldade. Se ele não está sendo suficiente para me servir, vai entrar os conflitos, porque de repente eu não posso ter um momento de lazer em família, porque ele está sempre escasso. Então eu preciso deixar claro aqui para você que quando eu consigo olhar para essas crenças, identificá-las, de onde elas estão vindo, né, para mudar essas crenças como um hábito eu não consigo mudá-lo. Eu preciso o quê? Colocar outro hábito no lugar. Da mesma forma são as crenças. Se eu tenho a crença de não merecimento, eu preciso entender que eu preciso mudar essa crença e tudo começa o quê? No mental. Eu mereço. Tudo começa no mental. Teve um atendimento que eu fiz, eu quero trazer aqui bem resumidamente, que ele foi um atendimento onde uma mulher chegou em conflito conjugal, porque já estava enraizada em uma decadência financeira que já vinha se alastrando ao longo da vida conjugal desse casal. E ali, o que nós identificamos? Ela estava em um profundo sofrimento frente a uma decisão, frente ao trabalho, que implicaria uma mudança, mas qual era o ponto dessa situação? Ela estava em profundo sofrimento porque o trabalho dela era muito desgastante e isso estava comprometendo a tua saúde. E olhando para o histórico dela, olhando ali na investigação mais minuciosa, o que veio lá do passado dela? O que aconteceu um pouquinho atrás lá no passado dela? Ela desenvolveu uma doença, esse pai ficou em situação crítica frente ao financeiro, porque teve que gastar ali, dispersar fundos, né, financeiros para salvar a vida daquela filha. Então ela vem com essa carga emocional, se sentindo endividada com esse pai. Porque esse pai, em um dado momento, proferiu uma palavra e ela tomou isso como verdade. Ela tomou isso como verdade inconscientemente. Eu não fui capaz de prosperar enquanto estive casado com tua mãe porque havia muita doença. E ela carregava também essa culpa pela separação dos próprios pais. Porque foi momentos críticos ao qual ela precisou ali de cuidados. Então, o que ficou dentro desse atendimento? Para mim ter uma coisa, eu preciso perder a outra. Para mim fazer dinheiro, eu perco a minha saúde, porque eu não me coloco nesse lugar do merecer. Eu não me coloco à sombra desse merecimento que eu posso ter os dois. E quando a gente foi um pouquinho mais para a esfera, né? Porque o assunto era ali a relação conjugal, quando a gente aprofundou um pouquinho o que tinha do lado desse marido.
uma dependência emocional também muito profunda frente aos pais, porque os pais também não validaram esse filho, não validaram a capacidade desse filho, e esse filho já vinha também se arrastando dentro de um financeiro em decadência, porque esses pais sempre estavam ejetando dinheiro. Então, quando a gente olha para essas questões e consegue identificar esses pontos e ver a verdade, então Thay, ela viu essa verdade, ela viu. O que ela vai fazer com isso? Começar a mudar mentalmente. Mentalmente. Eu mereço prosperar financeiramente, eu mereço prosperar na minha saúde, eu mereço prosperar conjugalmente e financeiramente no final, dentro da minha profissão. O casamento é para evolução, onde a postura precisa ser o quê? De parceria para juntos prosperarem na relação, na educação dos filhos, na saúde, na intimidade, no financeiro. Casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. Eu falei no episódio de ontem sobre a questão das esferas, aonde você está enfrentando o problema dentro da tua esfera. O problema não está aí, o problema está na esfera anterior. Se você não viu, volta aqui na aula 20. Eu falei exatamente sobre isso. Como equilibrar a relação conjugal dentro dos princípios da base da lei do amor, da lei do equilíbrio. E se você está passando por problemas conjugais, entenda que o problema não está aí. O dinheiro está a serviço da vida. Quando eu não me coloco, então, nesse lugar de merecimento, o dinheiro não me serve, eu me torno escrava dele. Quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais o dinheiro escapa pelo ralo. O problema não é o dinheiro, o problema em si é o quê? A postura. A postura frente ao dinheiro. E na maioria das vezes eles vêm lá daquela crença, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Né? A própria palavra nos diz, é mais fácil esqueci a citação. Eu sei que tem a ver ali com aquela questão do camelo, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso aí, mais ou menos isso aí. Então a gente já vem com essas crenças. E o dinheiro é uma energia espiritual para estar a serviço da vida. As crenças limitantes, elas atuam em um nível do inconsciente. E a sua função é nos manter nos padrões de repetições, sempre mais do mesmo. Eu trabalhei episódios anteriores sobre a questão dos padrões familiares. Se dinheiro para sua vida, então, ele foi motivo dentro da sua família de discórdia, de discussão, de contendas, de brigas, né? Porque você teve ali, estava demandando, igual nesse caso da cliente, que estava demandando cuidados com a saúde. Então, se ela via ali os pais discutindo, brigando dentro da relação, de onde ia tirar fundos para os tratamentos, né, de saúde, como que vai ser para você lidar com o dinheiro? Vai ter peso. Vai ter culpa. Vai ter culpa porque existem questões, né, emocionais ainda retidas. Dependência emocional. Toda dívida materializada revela que há uma espera nas relações para serem resolvidas. Aqui, então, entra a questão das resistências. O que são resistências, Renata? Resistências é toda dificuldade que na maioria das vezes eu coloco o quê? Para não me deparar com essa verdade. É toda a minha narrativa, é toda a dificuldade que eu coloco. E quando eu então decido, né, por dar um passo e querer ver, elas vão vir muitas das vezes até em forma de sintomas físicos. Por exemplo, se eu estou adentrando em um curso para entender algumas dinâmicas, aprimorar o meu conhecimento e o meu autoconhecimento, assim como essa jornada que eu estou fazendo aqui, eu tenho certeza que de repente você se deparou aqui com algum momento que aquilo te bateu aquele sono. Um sono profundo, vou deixar isso para depois, e o deixar para depois você não volta lá. E talvez esse conteúdo seria o que iria te trazer uma tomada de consciência de onde possa estar aí a raiz do teu problema. Então, essas resistências, muitas das vezes, elas vêm também como sintomas físicos. Sintomas físicos. Para
te manter exatamente onde você está, porque a dualidade cerebral é evitar a dor e nos promover prazer. Então a resistência solta na frente. Eu não quero entrar em contato com essa dor, eu não quero entrar em contato com essa raiz. E a cura, ela está exatamente no lugar da ferida. No lugar da ferida. E se você quer se curar, você precisa então abrir mão. Você precisa se abrir a encontrar a solução para resolver o quê? Os problemas na raiz. E não fugir deles. Estar viva exige atenção aos sintomas. Sintomas revelam resistências para não avançar. E aqui, então, eu quero deixar o quê? Todo problema ele tem uma utilidade em nossas vidas. E na maioria das vezes, esses problemas eles nos vêm para nos manter no triângulo da dramatização. E qual é esse triângulo? Esse triângulo é nada mais, nada menos do que aquela dança das 3 cadeiras, onde a hora eu vou estar ali como a vítima, a hora eu vou estar como a acusadora, ora eu vou estar como abusadora e ora eu vou estar como salvadora. Nesse triângulo de dramatização, nessa dança de 3 cadeiras, não há prosperidade, porque vítimas não prosperam. Então, se você, muitas das vezes, o meu pai que foi culpado, minha mãe que foi errada, que não sei o quê. Você está se colocando no lugar de vítimas, vítimas não prosperam. Eu sinto muito em te informar. Vítimas não prosperam. E a maturidade, a autorresponsabilidade, ela vem quando eu assumo a minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por transformar a minha vida. Ontem eu estava conversando com uma amiga que tinha mais de 10, 11 anos que ela se ausentou. Ela foi para a América, da América ela foi para Inglaterra. E quando ela saiu daqui, ela era muito nova, muito menina. E eu falei, talvez a maior dificuldade que você tenha enfrentado lá fora foi estar exatamente longe desse seio familiar, do abrigo, né? Do aconchego, da proteção. Ela falou, Renata, foi a maior dificuldade que eu enfrentei, mas foi aonde eu entendi que a minha vida, eu preciso ser responsável por ela. Para fazer a minha vida dar certo ou ferrar com a minha vida, eu sou a única responsável. Ela me disse isso ontem. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque foi uma menina que eu vi crescer aqui, que eu acompanhei e que tinha muito tempo que eu não vi. E ela veio me dar um abraço. Feliz, porque ela alcançou, né, essa maturidade e ela entendeu que esse deixar, muitas das vezes, as nossas raízes é um deixar com honra, com gratidão, porque agora ela está voltando. Aí eu falei assim, e como está voltar? Ela falou, eu acho que eu nunca saí do Brasil, porque aqui é a minha terra. Aqui é o meu lar, aqui é a minha origem. Então eu volto com cabeça erguida, feliz, porque também estou sendo muito acolhida dentro do que, onde eu me sinto pertencente. Isso não estava no script, mas eu quis trazer porque exemplifica muito isso aqui. Maturidade e autorresponsabilidade é quando eu me coloco nesse lugar. Eu sou responsável, eu me coloco exatamente onde eu estou. Não é o outro é meu espelho, o outro não é o problema. Eu me coloco exatamente onde eu estou. E se eu não estou me sentindo feliz e satisfeita no lugar onde eu estou, aqui entra o quê? A síndrome da impostora. A síndrome da impostora é como se fosse aquela síndrome da Gabriela, que nada mais é, nada menos do que a voz impostora que vive aí soprando no seu ouvido. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta, eu não nasci para isso, eu nasci assim, vou morrer assim. Então são essas vozezinhas que ficam aí soprando no seu ouvido. Soprando no seu ouvido. Como que a gente vence isso? A gente vence isso com a verdade. A gente vence isso com a palavra. É onde a gente começa a mudar essas crenças de merecimento. E aonde isso está enraizado? Isso está enraizado o quê? No feminino ferido. E o que é o feminino ferido? O feminino ferido são emoções que ficaram retidas e presas o quê? Nas crenças familiares que estão registradas dentro da minha criança interior. Dentro da tua criança interior, que está aí nada mais, nada menos o quê? Gritando para se defender. Gritando para se defender. A verdade que você ignora te faz mais mal do que a verdade que você conhece.
Tudo começa e termina o quê? Na saúde mental. Assim como penso, sou. O que penso reflete o que sinto e gera o quê? A minha reação e o meu comportamento. Penso, sinto, comporto. Penso, sinto, comporto. Tudo começa o quê? Na mudança de mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Se penso que eu posso ou se eu penso que eu não posso, os dois pensamentos estão certos. Estão certos. Acontece que há um ponto-chave nisso daqui. Um irá te promover e o outro irá te paralisar. Esse é o ponto em questão. Se pensas que pode, se pensas que não pode, os dois pensamentos estão certos. E quem sou eu para te julgar e para te criticar? Quem sou eu? Mas o que eu estou trazendo aqui para você é esse ponto de divergência. Porque a própria palavra nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a minha palavra rema. Tudo posso naquele que me fortalece. Chegar aqui foi fácil? Não. Chegar aqui não foi fácil. Tiveram muitas resistências, tiveram muitos entraves, tiveram muitos bloqueios, tiveram muitos medos, tiveram muitos pensamentos de desistir. Muitos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E a maior força de uma mulher está o quê? Nas suas vulnerabilidades. E a mulher que está com o feminino adoecido, com o feminino ferido, com o feminino desfragmentado, ela não consegue mostrar as suas vulnerabilidades. Quando eu revelo as minhas vulnerabilidades e exponho as minhas vulnerabilidades, isso não é sair gritando aos quatro ventos para todo mundo. Mas quando eu sei chegar nas fontes certas, revelar e expor as minhas vulnerabilidades, eu revelo a minha humanidade. E aí eu posso me conectar. A vida pede equilíbrio. E para equilibrar a vida precisa seguir o quê? Um fundamento. Então aqui entra o que e como é a minha metodologia de trabalho e como você vai poder então aí dar um novo passo para me contactar para um possível atendimento. Deus é um princípio ordenativo. Aqui já está a base de todo o fundamento que eu trago. Aqui já se estabelece então o que? O primeiro fundamento. E quais são então os meus pilares, né? Os meus pilares desse fundamento. Ele tem 4 pilares base. O primeiro pilar base é o fundamento do pertencimento. Esses fundamentos, esses pilares, eles estão enraizados na lei do amor, embasado em convergência com a palavra viva. Tudo embasado dentro da Bíblia. Então, muito que eu trago, ele tem muito da palavra, né? Enquanto cristã, sendo cristã, é sempre estar em convergência com a verdade. E o primeiro pilar, ele é o pilar o quê? Do fundamento do pertencimento. Todos possuem o direito de pertencer e ponto. Todos possuem, vivos, mortos, natimortos, todos possuem o direito de pertencer. E todo ser humano carrega dentro de si o quê? Essa necessidade primária de pertencer e o medo de perder esse direito de pertencimento ao clã. Essa é a lei primária. Muitas pessoas repetem padrões, se aprisionam em crenças familiares e não prosperam em todas as áreas, não é somente financeiro. Não prosperam por quê? Não são capazes de suportar a culpa por avançar e fazer diferente do teu sistema. Porque acreditam que irão colocar o teu pertencimento em risco. São mecanismos inconscientes que entra a questão da culpa e da inocência dentro dos níveis de consciência. O segundo pilar, ele é o pilar o quê? Da ordem e hierarquia. Esse pilar diz que todos dentro do sistema possuem o quê? Um lugar dentro do sistema. Que por ordem de chegada, por ordem de precedência, todos possuem um lugar dentro do sistema. Ontem eu trabalhei um pouquinho sobre a hierarquia, né? Sobre o lugar
de iguais, o que configura uma relação de iguais e o que não configura uma relação de iguais. A relação de pai para filho, pai para filha, mãe para filho, mãe para filho, não configura uma relação de iguais, porque pais chegaram antes, pais são grandes, filhos chegaram depois, filhos são pequenos. A relação de iguais, ela se configura o quê? Na relação conjugal, aonde ambos precisam chegar juntos, porque ambos chegam juntos dentro dessa relação e precisam estar aí posicionados nesse lugar de iguais, porque se eu chego pequena ou se eu chego grande, se o marido chega pequeno ou se chega grande, essa relação já começou em desequilíbrio, que aí é o link para o terceiro pilar, que é o terceiro fundamento, exatamente a lei do equilíbrio. Exatamente a lei do equilíbrio, onde o equilíbrio se faz na troca do dar e receber. Somente quando eu me sinto, então, pertencente no meu lugar de destino, no meu lugar de origem, eu posso, então, ser capaz de trocar dentro do meu lugar de destino com dar e receber equilibrado. Fora desse contexto, as relações estão aí fadadas ao fracasso, fadadas a estarem em constante conflitos. E é modelo de relação perfeita, gente, sem faísca, sem conflito? Não. Mas são questões assim, que quando a gente está nesse lugar, os conflitos vêm, nos promovem entendimento, nos promovem conhecimento e nos promovem o quê? Força. Nos promovem conexão, porque a gente vai ser capaz de resolvê-los, sem muitos, como se diz, euforia, né? Sem muitos exageros. Mundo interno e o mundo externo seria o quarto pilar, porque o mundo interno é como eu estou, é como você está. E o mundo externo é como você sente e se comporta no mundo. Como eu vejo o mundo, como eu me comporto, o mundo está relacionado a como está o meu mundo interno. Então, se o meu mundo externo está todo desfragmentado, está todo cheio de crenças de não capacidade, o mundo externo vai me assombrar. Como posso, então, te ajudar a perceber se esses fundamentos, então, eles estão sendo seguidos, eles estão sendo obedecidos dentro da sua vida, para que você possa aí alcançar êxito em todas as esferas da sua vida, tendo uma vida funcional. Aqui entra então através do quê? O primeiro acesso seria através de uma sessão estratégica. Essa sessão estratégica, ela vai ser uma sessão de apontamento, vai ser uma sessão ali de conhecimento de qual é a sua demanda, de qual é a sua situação da qual você está enfrentando e ali juntas podermos traçar um plano de ação. Então, esse seria o primeiro passo. E quais são, então, as possíveis ferramentas, né? Quais são os possíveis atendimentos posteriores a isso que eu tenho ali a oferecer no presente momento? O que eu tenho ali a oferecer? Eu tenho a sessão de diagnóstico, eu tenho a sessão de identificação de travas mentais, eu tenho a sessão de identidade, que é uma sessão assim muito profunda, onde ali dentro dessa sessão de identidade a gente vai estar o quê? Revelando o teu nome eterno, porque todos nós possuímos um nome eterno, assim como a própria palavra nos diz lá para Jeremias, né, o profeta chorão, eu te farei conhecido por todas as nações. Né? Então todos nós possuímos esse nome eterno, e quando eu sou capaz de, dentro dessa sessão de identidade, revelar esse nome eterno, ele vai estar em total convergência com o meu propósito, de colocar o meu propósito no mundo, né? O propósito é o quê? Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, dentro das minhas habilidades, dentro das minhas características. Então esse nome eterno, geralmente, ele está muito interligado a essa questão de como eu coloco o meu propósito funcional no mundo. Eu acho que eu desliguei aqui o sonzinho musical. A outra forma de atendimento, então, ele seria o quê? Através de aconselhamentos sistêmicos. Os aconselhamentos sistêmicos são ferramentas das quais serão utilizadas dentro desse atendimento, são atendimentos muito profundos também. A própria constelação, o meu modo de trabalho, a minha forma de atendimento dentro da constelação é a constelação fluvial.
na contactação desse produto, desse item, né, desse atendimento, o que que você vai receber ali de bônus? Você vai receber 2 workshops gravados. Esses workshops gravados, eles são em videoaulas. Essas videoaulas estão todas dentro de uma plataforma. O primeiro workshop, ele vai ser um workshop de base para te preparar para esse atendimento. O segundo workshop, ele vai vir posterior a esse atendimento, onde vai te dar um suporte para que você sustente o movimento do que foi apresentado ali no momento desse atendimento. Então, a princípio, são esses os conteúdos os quais eu tenho aqui a lhe oferecer. Se fez sentido para você, pode já me chamar no privado, para que a gente possa aí estar, né? Eu já estou aqui com a minha agenda reservada com alguns horários, ainda não tenho disponibilidade de muitos horários, mas se você sentiu aí, Renata, eu quero dar uma olhada para isso aqui, eu entendi, eu vi que há um caminho aqui para que a gente possa, né, traçar juntas a melhor forma aí de lhe atender e de lhe ajudar dentro do que você estiver precisando. Fazer o amor dar certo sem a ordem não funciona. Eu comecei falando no primeiro, né, ou no segundo atendimento, exatamente sobre a questão do como fazer o amor dar certo. O amor, ele possui linguagem, ele possui níveis, ele possui fases, né? Ele possui o quê? Consciências, e ele possui leis. E sem essas leis, que são essa base, que são esses princípios aqui, esse amor vai se tornar disfuncional, porque qual é o fundamento? O fundamento é a ordem abarca o amor, e o amor fora da ordem se torna um amor disfuncional. Essa ordem é como se ela fosse um cano, né? Um cano, o cano é o fundamento por onde esse amor, por onde essa água escoa, por onde ele pode fluir com leveza e com segurança. Fora desse contexto, sem esse fundamento, sem essa ordem, esse amor não flui. Esse amor não flui. O casamento não é capaz de ser sustentado somente pelo amor. O amor na relação conjugal, sem essa ordem, ele não é capaz de ser sustentado. O entendimento profundo vem do recolhimento e decorre dele. Então, eu deixo aqui essa frase final, eu deixo essa palavra final. O entendimento profundo vem do recolhimento e decorre dele. Se fez sentido para você, se de alguma forma, né, isso fez sentido e você viu em mim a possibilidade de estar aí alcançando, né, um outro olhar para resolver algumas questões das quais você está vivenciando, das quais você está passando. Sinta-se à vontade em me chamar, estou do lado de cá, pronta a lhe receber, para juntas, né, olharmos para suas demandas e buscarmos uma solução para resolver os teus problemas. Vou resolver tudo? Não, já te adianto, não sou capaz, não tenho varinha mágica, não tenho superpoderes, né, mas dentro do que for do meu alcance, eu estou aqui disposta a lhe auxiliar nesse processo. Um beijo no coração. Encerro aqui com muita gratidão, gente, com muita gratidão, com muita honra. A minha gratidão já é imensa a quem passou por aqui no decorrer dessa jornada, a quem ainda não passou e a quem ainda irá passar por aqui e ouvir e ver esses conteúdos. Eu já deixo aqui o meu beijo de gratidão. Faça um extraordinário, faça um maravilhoso dia. Não terminou. A jornada teve início, meio e fim. Estou encerrando aqui a jornada, mas a vida em movimento, o voltando ao lar, o convergir em fé, continua sempre pronto a lhe servir. Beijo no coração, fique com Deus e até breve.